já estado na profissão de radialista, porque comecei em 59 e isso se deu em 64, então já havia uma certa experiência jornalística também de 5 anos. O Brasil, na verdade, vivia naquele 31 de março de 64 um período que eu chamaria de bastante conturbado, né? Com greves para todo lado. Nós tínhamos greve nos Correios, na rede ferroviária, nós tínhamos greve numa rede de supermercados chamada SAPES, gente da Receita Federal, funcionários, servidores públicos dos institutos de aposentadoria, enfim, o Brasil estava realmente, como se diz na gíria, de cabeça para baixo, vivendo uma convulsão social. O que aconteceu aí? O Jânio Quadros tentou dar o golpe, não conseguiu. Veio o João Goulart assumindo, mas com essas restrições de parlamentarismo. E os militares sempre insatisfeitos com ele. E ele querendo fazer reformas ou precipitar reformas que nós devíamos receber uma reforma, mas ele queria fazer tudo de uma vez só, o que não podia acontecer, né? Não podia fazer uma reforma, modificar da água para o vinho, de um dia para o outro. E essas reivindicações populares, inclusive sindicais, até mesmo uma reforma agrária que eles queriam fazer, que depois fizeram e ainda está se concretizando, mas eles queriam fazer tudo de uma vez só, o que precipitou aquele movimento e aconteceu a reforma, a revolução, com os militares tentando impedir todas as reformas feitas paulatinamente. Os militares que deviam voltar para poder redemocratizar o país, eles tinham um compromisso de ficar um período só, e acabaram ficando 5 presidentes. Eles se excederam na contenção daquelas reivindicações populares, inclusive chegando até a fazer alguns absurdos com cassações, com prisões, e até gente que acabou morrendo por causa disso. Mas conseguimos ultrapassar esse período e conseguimos também fazer uma nova redemocratização que veio acontecer agora, em 85. Aí eu já não era nascido, não. Em 85, uma nova redemocratização, uma nova Constituição, e nós estamos vivendo isso aí até hoje. Essa última Constituição, essa última redemocratização, e inclusive não está muito bem, porque ainda há muita insatisfação e nós ainda não conseguimos fazer as conquistas que deveríamos ter feito, porque não conseguimos fazer com que o Congresso aprovasse todas as medidas que o povo reclama, que o povo precisa, que o povo quer. Hoje a gente vive num Estado democrático, mas naquela época foi realmente uma época confusa, tem muitos companheiros assim de... Eu, por exemplo, nunca sofri nada com a arma, porque eu era muito novo também, né? Eu tinha 14, 15 anos, quando eu comecei a trabalhar em rádio. Então, na década de 70, 73, eu trabalhei em Belo Horizonte, mas assim, eu não trabalhava com informação, eu trabalhava com música, programa de música, então essas coisas eu não perseguiam, entendeu? Eles perseguiam mesmo quem tinha ideias, as pessoas que combatiam o regime militar. Mas eu acho que é isso, ele tem um lado assim que foi bom, eu acho que tem um lado que, apesar de muita gente até pode me censurar por isso, mas eu acho que teve um lado deles que foi bom para o Brasil, assim, para o país, né? Foi ruim para o povo, mas bom para o país. E o outro lado que foi totalmente muito negativo, essa coisa de ficar perseguindo as pessoas. Entendeu? Foi uma pena que a ditadura, na minha opinião, se equivocou ao ficar tanto tempo no poder e cometendo tanta coisa ruim quando ela se implantou. Não havia necessidade de tanta perseguição, não havia necessidade de querer calar as rádios, as televisões, os jornais, com uma censura implacável também aos artistas, né? No teatro, na televisão, enfim, teve esse lado obscuro, feio, triste. Evidentemente que hoje não há, vamos dizer assim, há uma censura velada, né? Aí já é uma censura de interesses, né? Às vezes tem uma coisa que está acontecendo, a imprensa, de modo geral, ela acaba omitindo por interesses, entendeu? Mas censura, não dizer assim, você não pode falar isso,
esse assunto no Pode Tudo não existe mais, acabou. Eu, por exemplo, não tenho mais lembrança nenhuma disso, porque não cabe mais, né? Isso é igual uma roupa antiga, não entra mais na gente, né? Essa coisa de ser, isso você não pode falar, ou aquilo não pode ser feito, censurar ideias, né? Porque é uma coisa muito feia também, né? As pessoas têm que ter liberdade de expressão. Hoje eu não vejo isso, eu vejo essa censura assim, né, nos veículos de comunicação, né? Porque, assim, censura do próprio interesse do veículo, mas imposta por alguém, eu desconheço. E para dar uma pincelada no que aconteceu em Cataguases, aqui também houve perseguição, aqui também houve censura. Eu estava na noite de 31 de março de 64 para 1º de abril, que foi o dia que eclodiu o golpe militar, atrás do microfone da Rádio Cataguases, ao lado de duas pessoas que já se foram desse mundo, de um lado Galba Rodrigues Ferraz, de outro o empresário Emanuel Carvalheira Peixoto, e a gente via como que a coisa nasceu, né? Aconteceu naquela noite de 31 de março, começou por volta de 5h30, 6 horas da tarde, aqui na 4ª Região Militar em Juiz de Fora, e aí nós tivemos Cataguases também, com muitos dos nossos irmãos aqui também torturados, levados, não se sabe para onde, para essa tortura, porque professavam o comunismo, né? Defendiam o Partido Comunista, porque foi uma maldade, não havia necessidade de tanta atrocidade, de tanta tortura e de tanto cala-boca. Esse foi o lado triste da Revolução, do golpe militar de 64, também para alguns cataguasenses. Eu não vou declinar nomes aqui de alguns cataguasenses que eu poderia mencionar, porque com certeza incorreria em omissões de nomes que eu não pude agora me lembrar aqui. Mas houve sim. Eu me lembro que a polícia foi para a nossa antiga caixa d'água, distribuía água para a cidade, depois é que veio a Comag, a Copasa hoje, né? Foi também lá para os Correios. Esses pontos estratégicos os militares ocuparam para evitar qualquer coisa em relação àqueles que pensavam diferentemente dos militares. E o nosso povo ainda precisa de aprender muito, viver muito e conseguir fazer essas reformas para o Brasil. E o Brasil tem um potencial, ele pode ser uma grande nação. Eu não digo hoje que é hoje não, nós temos muitos defeitos e o nosso Congresso não é um Congresso ideal. Os nossos políticos não são os políticos ideais, ainda há uma série de defeitos, fazemos uma série de restrições para todos eles, mas estamos aí trabalhando para que isso aconteça, para que isso melhore. Eu acredito que vocês, novos do jeito que estão, que são entusiasmados do jeito que eu estou vendo, possam modificar tudo isso. Vocês poderão ser professores, vocês poderão exercer profissões influentes na sociedade, vocês poderão encaminhar os seus próprios maridos e os seus filhos para que modifiquem tudo isso e façam o que nós não conseguimos fazer até hoje. E que é o que a gente tem que fazer, que é a memória da coisa, é contar como foi, porque eles tentam destruir todas as pegadas de uma história do Brasil, de uma história de um povo, de uma história até dessa própria juventude que já chega e encontra um mundo mais ou menos pronto. E há uma curiosidade com a gente, eu sei, muito grande, não porque a gente tem ideias a propor, é porque tem uma memória a contar, porque tem casos a contar, que houve uma guerrilha no Brasil, que houve uma repressão. Então eu não aceito essa discussão no nível de eu sou de esquerda. Nessa hora eu não sou de esquerda, eu sou um ser vivo, eu quero continuar vivo. Caía a tarde feito um viaduto.
reverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do